nada, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Está a dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito difícil. Seja bem-vindo à última edição da semana do programa Angola Alerta na Camunda News, sexta-feira. Pronúncio de final de semana para muitos países. Nesta altura já começam a fervilhar o final de semana. Angola ainda vive e observa as restrições da Covid-19. Ainda assim, muitos são os espaços de lazer que estão a abrir até quase a meia-noite e muitos angolanos claramente tentam esparecer um pouco o stress de uma vida muito apertada. Vamos juntos fazer o programa e trazer-te as informações que esta equipa preparou para si neste dia 11 de fevereiro de 2021. É a última edição da semana, mas o programa continua sempre consigo. Vá nas plataformas, você vai conseguir encontrar todos os programas desde o dia 1 de agosto até a data de hoje para poder aproveitar e ver os vários trabalhos que fizemos. Vem connosco e vamos juntos. Hoje assinala-se também no calendário o Dia Mundial do Enfermo, ou seja, do doente, se quisermos ser. É comemorado anualmente e nós queremos lançar aqui rápidas melhoras para todas e todos que estão acomodados ou que têm parentes doentes, porque hoje mundialmente assinala-se o Dia do Enfermo. Esta data foi criada no dia 11 de fevereiro do longínquo ano de 1992, ou seja, há quase 20 anos, por iniciativa de Carol Wojtyla, se quisermos, o Papa João Paulo II. Criou esta iniciativa e tem estado as Nações Unidas também a apelar para o enfermo, a pessoa doente. Quem de nós nunca adoeceu? Certamente que já. O objetivo é apelar às sociedades e também à comunidade mundial por melhores condições de tratamento e atenção à pessoa com doença ou doente, seja no hospital, posto de saúde ou mesmo quem esteja em casa apoquentado com alguma doença para que possamos prestar maior atenção. Mas o dia 11 também reserva uma outra data. É também considerado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Um desafio que vem se colocando das mulheres saírem da cozinha ou do espaço da cozinha para as ciências. Essa data foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 2015 e tem como objetivo o comprometimento das sociedades com a igualdade entre homens e mulheres no setor da educação, nas diversas áreas da ciência, como, por exemplo, as físicas, onde poucas mulheres estão envolvidas, fazem boas matemáticas, a neurociência também, a astrofísica, para ir até aos seus, as ciências da computação. Hoje já há muitas meninas a fazerem formação de ciências da computação, aqui mesmo nessas nossas faculdades e também institutos superiores politécnicos e não só. Entre tantas outras ciências, o mundo hoje comemora estes 2 dias. O Dia do Enfermo, se tiver um parente doente, dê uma ligadinha, uma visita, preste um bocadinho do seu tempo, com pelo menos 30 minutos, 15, 1 hora. É sempre fundamental, não é? Dar um abraço a alguém que está a precisar, porque possa ser que esta pessoa recupere por causa da sua presença aí. Então nós vamos destilar hoje, neste dia carregado de efemérides, de comemoração, para os nossos doentes e também para as meninas e mulheres que optam pela ciência na sua atividade coletiva. Antes mesmo de irmos para o primeiro trabalho que preparamos para si, eu gostava de agradecer uma nossa internauta que hoje, felizmente, foi lá fora, acompanha o nosso programa todos os dias. Ela deve saber quem é. Os nossos colegas estão na regi, na realização, produção, vão exatamente interagir e ela vai identificar. Nós já recebemos hoje a encomenda com todos os procedimentos da AGT e tudo aquilo que tem que ser feito para receber uma encomenda. O incrível nisso é que material de biossegurança nós tivemos que pagar. Agora, eu não sei, numa situação que já estamos com a pandemia, um material que foi doado, ainda tivemos que largar mais uns trocados, não é? E que não foram poucos. E aí fica a pergunta, se é biossegurança para salvar vidas, ainda tem que se pagar um material que está a vir de fora. Nós não somos comerciantes, aquilo vem para uma plataforma digital como é a Camunda News, mas infelizmente tivemos mesmo de pagar. Ora, há uma situação que aconteceu no Zango, mas também já aconteceu em outra parte do mundo, e nós vamos passar aqui daqui a pouco. Chamava-se
Princesa Diana. Era assim o nome da pequena de 14 anos que morreu no Zango 2. Diana, Princesa Diana, morreu após ter tomado a vacina da Covid-19. Segundo os familiares, dizem que a causa da morte de Princesa Diana ou Diana Princesa é exatamente o facto de ter tomado a vacina contra a Covid-19. Esta situação aconteceu no município de Viana, distrito do Zango 2. O Manuel Gunza e o Joel Makuntima foram até ao espaço para ouvir a família e saber se, sendo o primeiro caso, é ou não certo de que terá morrido por causa dos efeitos da vacina da Covid. Veja agora, Angola. Alerta! A morte rompeu os muros do medo para dizer que há vidas a se perder associada à vacina contra a Covid-19, quando era esperado cura ou prevenção. Pelo mundo, as imagens de protesto anti-vacina são estas. Bandeiras, cartazes e vozes são vistas e ouvidas um pouco por todo o mundo. Em Angola, a dor da morte não deixa espaço para soluço. Carlos Augusto perdeu a filha mais velha, que em casa assumia boa parte dos trabalhos de casa após ser vacinada. Era uma adolescente cheia de energia e vontade de estudar. Gente da paz. Quando a escola pediram o cartão da vacina, então, dia 11, era o dia da greve dos taxistas. E a filha insistiu: pai, tenho que apanhar a vacina, porque senão segunda-feira não vou entrar na escola. Eu disse: tá bom, toma o dinheiro, vai apanhar o táxi. Mas só que não conseguiram apanhar o táxi, porque não havia táxi. Mas a miúda mesmo se dispôs em ir a pé com outro irmão, até o Zango 4, no local da vacina. Graças a Deus conseguiram apanhar a vacina e conseguiram o cartão que aqui está. Então, desde ali, a miúda voltou a pé e a partir do dia 12 para 13, a miúda já não estava a ser a mesma pessoa. Estava a lidar com complicação, febre começaram e até hoje, a menina até chegar ao ponto de falecer. Nestes dias que ela estava com febre, como é que estava a ser o comportamento dela? Quais as reações que ela estava a apresentar ou queixas? Olha, as queixas que ela apresentava era dor de cabeça e febre e estava sem vontade de comer, não comia, não aceitava comer. Demos aqueles comprimidos que fazem com que a pessoa tenha apetite, mas mesmo assim cortou o apetite na menina. Ana Ginga, simplesmente Princesa Diana, chegou a ser levada para o hospital Ana Paula, onde ficou internada um dia. De lá saiu com alguma melhoria. Regressados a casa, no terceiro dia, o quadro de saúde de Diana voltou a piorar. Depois de 2 dias que saímos daí da Ana Paula, depois de 2 dias começou a piorar de novo. Maxilar não abria. Isso me preocupou. Então, quando trancou a boca, os maxilares, aí peguei ela, levei ao hospital mais próximo aqui do Zango 2. Levei ao hospital mais próximo do Zango 2. Isso foi no sábado da semana passada. Receberam também a menina num doutor cubano. Então o doutor cubano fez a receita médica, e depois entregou posteriormente as médicas que tratam os pacientes. E eu acho que quando foi para essas médicas, é que o tratamento não foi assim muito bom e até a menina acabou de falecer. Uma menina que foi bem, estava a respirar em condições de pé para a mão, a senhora está me dizer que a menina acabou de falecer. Foi muito estranho, uma morte muito estranha. A vacina foi a causadora da morte da minha filha, sim, porque antes de apanhar a vacina ela estava bem. Se ela sai daqui do Zango 1 a pé até o Zango 4 e voltar a pé, é claro que a menina estava bem. Ainda quando chegou, comeu, jantou. Só que depois de 2 dias, onde lhe deram a pica, aquilo trouxe alergia. Estava a criar borbulha no braço que ela pegou a vacina. A família diz que é um grande vazio que a filha deixa, as colegas de escola e o bairro onde era conhecida como Princesa Diana. Virgílio dos Santos é tio, lembra-se das recepções calorosas que recebia da Princesa Diana sempre que fosse
a casa. Diana é uma menina que realmente deixa-nos grandes lembranças, né? Me lembro sempre que saíssemos com o pai para ir trabalhar, era a primeira a vir ter comigo, né? A pedir uma pendrive, porque ela gostava de ouvir algumas músicas que estavam ali. E de facto, quando essa notícia nos caiu, realmente foi muito duro, muito duro. Até agora está a ser difícil de gerir essa parte, né? Um grande vazio. Grande vazio, sim, grande vazio, né? Me parece que a Diana ainda está aqui conosco, mas infelizmente já partiu para a eternidade. Na escola, a Princesa Diana era uma aluna aplicada, de notas excelentes, participativa. Para as colegas, avista-se alguém que ocuparia o lugar na galeria de honores causa. Ela era boa pessoa. Nos momentos difíceis ela me ajudava. Ela já me ajudou em algumas aulas de língua portuguesa, matemática. Eu não sabia bem sobre essas coisas, ela me ajudava. Ela era uma menina muito dedicada. Ela era respeitosa, amiga de todos os colegas dela. Ela amava todos. Ela era uma das melhores colegas da minha escola. Eu amava muito ela. Ela gostava muito de nós, brincava conosco, ria conosco. Ela era uma colega incrível. E eu não sei o que aconteceu para tirarem ela de nós. A adolescente de 14 anos de idade morreu em Luanda após ser vacinada contra a Covid-19. A vacina é, segundo os familiares, a causa de morte. A menina que, em vida, carinhosamente foi chamada Princesa Diana. A pequena Ana Augusto, ou Princesa Diana, que partiu um dos tios e fica aqui na retina a palavra desta pequena sua colega. Não sei por que tiraram ela de nós. Também não sabemos. A informação que o pai apresenta aos familiares é que por conta da vacina da Covid, porque antes mesmo da vacina a menina estava bem. A pergunta que se coloca, a Direção Provincial da Saúde ou Municipal de Viana já foi até essa família a aferir os factos, fizeram a autópsia da criança para saber se é exatamente isto ou uma coincidência, porque ainda não vimos, para além deste caso em Angola, relatos que venham nos testar de que esta vacina está a trazer morte, que traz reações para muita gente alérgicas e não só, até pessoas adultas com braços doridos, tiveram outros problemas. O pai diz que o braço dele após a vacina começou a ter hematomas. Bem, verdade ou não, certo é que perdemos uma criança. E uma terra, quando começam a perder crianças, é preocupante. Nós temos um agregado muito grande ao nível das famílias angolanas, quanto mais não seja, é a demografia. O nível de natalidade é grande em África e o nível de qualidade de vida é muito baixo comparadamente com os países da Europa e da América, os países desenvolvidos. Países como Angola, em desenvolvimento, têm qualidade de vida muito baixa, precária e um número de habitantes muito elevado. Isto acaba por criar na demografia um problema. As pessoas nascem, mas não sabem até que idade vão chegar. Diana tinha 14 anos. Criança, adolescente. Diz uma das colegas que foi uma aluna que ajudava as outras. Era bem comportada. Está aí o cartão de vacina, que ela tomou a vacina, segundo os familiares, antes mesmo de tomar a vacina, ela não tinha apresentado problemas que pudessem pôr preocupada a família. Agora, apelamos ao Ministério da Saúde. Este caso pode ser um daqueles que nos leva a parar e a pensar se esta vacina não está a tirar a vida a outras pessoas que nós não sabemos, que estão a ser os efeitos da vacina. Nós gostaríamos de ver o cartão para ver que tipo de vacina que recebeu. Eu gostava de ver a realização aqui, o cartão, porque aqui tem da Pfizer, tem o cartão da Sputnik, como é que se diz? Sputnik, lá os russos, depois tem a vacina dos britânicos, a Pfizer, tem dos americanos, não é? Da Covax, tem um monte de vacinas. Olha, esse cartão que eu gostava de ter, e aqui nós vamos conseguir, esse é da Pfizer. É Pfizer, a vacina está aqui, é da Pfizer. Tem da Johnson, mas esta é da Pfizer. Ela recebeu a primeira dose, não chegou a receber a segunda. A segunda receberia no dia 1 de fevereiro. Ela recebeu no dia 11 de janeiro de 2022. Seu nome, Ana Augusto, não é? Nasceu em 2006
com o número do seu bilhete aqui, vive no município de Viana, distrito do Zango. Está aqui a referência. Com este documento, gostávamos que o Ministério da Saúde pudesse fazer algum inquérito, porque pode ser uma alerta que nos estão a dar. A morte desta criança não pode ficar assim. A morte de um ser humano já é preocupante. Nós, enquanto comunicação, a morte de um ser humano é uma tragédia, porque não tem volta. A morte, como diz o instrutor Fernando Domingos, a morte não tem cura. Então fica bem complicado perder a Ana Augusto, a pequena princesa Diana, não é? Que na sua tenra idade, com 14 anos, morre assim e ninguém diz nada. Seria bom que as instituições de responsabilidade fossem, ao nível do Ministério da Saúde, de Viana e provincial, ver esta situação. Seria bom. Vê-se que a família é de nível precário, não terá tantos desdobramentos para poder fazer vincar o nome, mas nós estamos aqui para fazer esse quarto poder, ou quarto do poder, porque só existem 3 poderes instituídos. Nós entramos no quarto porque fazemos a ligação entre os poderes instituídos e a população da população e os poderes instituídos. Eu gostava que a realização me desse imagens do jornal Correio, não é? É um jornal internacional. Este jornal é o Correio da Manhã, não é? De um grupo muito importante ao nível de Portugal. Este Correio da Manhã, do dia 18 de janeiro de 2022, diz aqui: criança de 6 anos morre após vacina. Reparem, esta não é... A Diana tem 14 anos, então estamos aqui a dizer que não é um caso isolado. Afinal, acontece. Não é? Criança de 6 anos morre após vacina. É um jornal internacional. É o CM. É o Correio da Manhã. Um jornal internacional que diz aqui: menino entrou sábado no hospital de Santa Maria em paragem cardiorrespiratória. 6 anos. Estamos aqui a querer dizer que esta vacina, afinal, tem problemas. Gostaríamos muito de folhear esse jornal, nós só tivemos acesso à capa, para ver se recebeu a vacina também da Pfizer, se é Sputnik, se é da Capungo-Pungo, se é a vacina de Cachinde, não é? Se é a vacina do pau de abóbora. Mas perdemos uma criança que já não terá volta e isso fica bem complicado. É um alerta das autoridades. Falta de água na cidade do Lubango preocupa munícipes da cidade capital da província da Huila. A situação está bastante complicada no Lubango e a vida de muitos cidadãos da cidade de Nossa Senhora do Monte está complicada. Por quê? Porque não há água. Há muito tempo que a água já não jorra nem nas torneiras, onde há poucas, nem tampouco nos chafarizes. E os cidadãos dizem que está insuportável poder sobreviver diariamente sem a água, sem o líquido precioso na cidade de Cristo Rei. O Cândido Ngili e o Adilson de Oliveira narram-nos a história a partir do centro-sul de Angola. Alerta! Deixou de ser novidade falar sobre a falta de água nos bairros com a tubagem canalizada no Lubango. O quadro que adivinhava-se melhoria só piorou nos últimos dias e com a chuva que não cai com regularidade, moradores destes bairros já ressentem as consequências. Ontem tivemos água, mas desde que foi, até aqui já não se estabeleceu. Está assim, de norte a sul, do oeste a oeste do Lubango. Todo o bairro que vive de água canalizada, os seus moradores estão a sentir na pele a falta dele e porque é chamado de líquido precioso. Está muito difícil mesmo. Há dia sim, dia não. E estamos a se sentir muito mal. Com os caudais baixos nas captações e a produzir 289 metros cúbicos dos 1.200 previstos e com a mãe natureza que não está a responder com as expectativas, o governador da Huila assume ser crítica a esta realidade, já que estamos a 79% do déficit de produção. São grandes desafios na sua generalidade e acredito que este deve ser o nosso foco, continuarmos a fazer investimentos sérios a médio e longo prazo para resolvermos esse problema, não só no Lubango, mas nos 14 municípios. Entendo eu que temos que ter desafios já com prazos para serem definidos, naturalmente, como sabem, particularmente a cidade do Lubango, apesar da estiagem prolongada que estamos a viver, os níveis de captação de água baixaram todos eles
até 79%. Então estamos numa situação extremamente difícil e complicada. Por uma é a situação da falta de chuvas que a província está tendo, e em particular a cidade do Lubango. Mas no Lubango o problema de água não só está aqui. Os projetos de sondas para acudir os bairros que não têm água canalizada já começaram a apresentar problemas. A sonda já vai há 5 anos que nós não temos água e estamos a comprar cada bacia 50 contos. Se no Tioco vandalizaram toda esta zona, no Nambambe, zona D, vem este discurso. Há quase 2 anos que só funciona um tanque. Mas só que este tanque também já está todo rebentado e que carece mesmo de reparação. Já na Casa Verde, fala-se em péssima qualidade de água que vem desta sonda. Pegar essa manivela, isso pesa. Há crianças aqui que estão a se queixar de dor de peito, porque são obrigados todos os dias a girar a manivela. Essa é a parte A. A parte B aqui na sonda azul, aquela água é enferrujada. Se você pôr uma água na bacia e no dia seguinte você tirar, a bacia fica toda castanhada, cheira mal. O governador da Huila disse que com esta realidade há que continuar a fazer projetos sérios para que a água deixe de ser um problema na Huila. Podemos sim fazer investimentos para captarmos águas superficiais lá onde elas estão. E onde nós temos águas mais próximas da cidade do Lubango é o rio Cunene, o rio Cuvango também tem água e naturalmente acho que este é o nosso desafio. Acrescido a isso, e eu acho que é o repto que todos os cidadãos e a população do Lubango em particular, temos que manter vigilantes e continuarmos a discutir a constante desflorestação que a nossa cidade está a viver. E isto tem um grande impacto. Lubango chega aos 79% do déficit de produção de água e agrava o fornecimento de água nos bairros da cidade capital. 2, 3, 4, 5. Uma cidade com muitos desenquadramentos. Por um lado, imagens bonitas do período colonial e da reestruturação que é feita na cidade de Lubango. Por outro lado, vemos também quantidades de casebre por detrás daquilo que é a imagem que Lubango apresenta, como podem ver, a cidade de Cristo Rei, no centro-sul do país. Mas aqui chamar a atenção ao senhor governador Nuno Mahapi. Senhor governador, não, aqui, a questão da água é agora, é urgente. Na casa do senhor governador tem água, tem. A população não tem água, isso não é para discutir, isso é para resolver. Isto é para dar solução, senhor governador. Sabemos das iniciativas, mas seria bom que também os governantes ali na Huila ficassem também uns dias sem água. Agora, ver crianças como se estivessem na Idade da Pedra, com bidões e garrafas, é um cenário que nós já assistimos em Luanda. Todos os dias que aborrece, envergonha, mas aos políticos isso não envergonha. Há muitos políticos, isso para eles é nada, porque a palavra política traduziu-se como meter no bolso, não é? Tirar o que não é seu, enquanto que a política é resolver problema, a política é dar solução. E nós vemos uma cidade como essa de Lubango, tu teres uma casa como essa tão bonita e não ter água, já imagina o descalabro que isso vai dar. A limpeza, a higiene, não é? O consumo, as refeições. A nossa vida gravita toda pela água. Nós precisamos da água. Então, senhor governador, a intenção pode ser boa, mas de intenção já lá no céu ou no inferno já está cheio. Precisamos de ação, senhor governador. Ação, põe os dois homens a andar e ver qual é o problema, não é? A ETA, sei lá também é PAL ou não é PAL, ou empresa de distribuição de água. É fundamental. Em pleno século XXI não podemos admitir uma governação que o mínimo que é água, asfalto, iluminação pública e saneamento básico ainda é precário, ainda estamos a discutir assuntos e vemos governantes com Lexus, vemos políticos com Lexus, turismo, Jeep, vemos com Lamborghini, Porsche, né? Carros que são para jogadores, para Pablo Escobar e companhia. Estamos a ver com governantes e o povo assim a minguar. Assim, olha, uma casota até parece para criar curral, parece um curral de porco para criar porquitos e nós metemos lá porque é chafariz. Pouca vergonha. Então nós, em pleno século XXI, ainda estamos felizes em fazer essas coisitas aqui, reservar. A água tem que ser corrente, tem que entrar e sair. A população, quer dizer, uma criança ver um chafariz hoje é feio. Ele começa a lembrar as aulas de história da pré-história, da Idade da Pedra, né? Dos primitivos.
As pessoas têm, olha lá, com bacia, quer dizer, nasce assim, a mãe também foi assim, o avô também, o bisavô, e toda uma geração é de acarretar a água com bacias. Depois temos um monte de material plástico a inundar as nossas cidades, a nossa terra, que criam outros problemas. Problemas respiratórios, porque todo o material de plástico é produzido com resíduos de petróleo. Isso acaba por complicar a vida. Remetemos as pessoas na indigência, na miséria, não é? Na humilhação. Não é? Em pleno século XXI, não garantir a água potável. Eu costumo dizer, a água não tem que ser grátis. Nem que o cidadão pague 5 mil mês, mas que tenha água em casa. Não podemos andar com isso. O Lubango está a viver um problema grave de abastecimento de água potável. É necessário, é urgente, senhor governador, veja com sua equipa, veja com o governo central, compre as máquinas, deixem de fazer viadutos da pimpa, com dinheiros poucos e com valores que entram nos orçamentos bem esticados para justificarem situações complicadas. Entre fazer uma passadeira, entre fazer uma calçada na Huila e colocar a água, prioriza a água. Entre isso está bonito, Lubango, pintar e tal, dá outro ano, mas entre isto e a água, prioriza a água. Entre isso e a energia, prioriza a energia. Entre isso e a recolha do lixo, prioriza. Sabemos que isso aqui depois fica tudo para com o bangopim, bangopapau. Eu soubemos para dar ali um toque e tal e que, né? Como aquela seta do bolo. Põe lá um bocado de chocolate, um bocado de flor, mas não é aquilo que põe a barriga em dia, é mesmo o próprio bolo. Então que resolvam a questão do bolo, que isso vai estar mais organizado. Olha, houve uma situação, um descarrilamento aconteceu na zona do Lúçue, 10 quilômetros antes da cidade de Ndalatando, a capital da província do Kwanza Norte, e muitas lavras de camponeses que sobrevivem a fazerem o trabalho do campo, cultivo da mandioca, da quizaca e de outros bens, não é, foram destruídos por causa do descarrilamento de vários vagões da Sonangol que estavam a circular por aquela zona. Este descarrilamento aconteceu a 10 quilômetros da cidade de Ndalatando, estamos a falar na localidade do Lúçue. A verdade é que o CFL, o Caminho de Ferro de Luanda, e a Sonangol dizem que não vão responsabilizar-se pelo facto de as pessoas terem construído num perímetro que é reservado para a linha férrea. Confira conosco as imagens, estamos aqui a ver, está aí o símbolo da Sonangol. Este é o Caminho de Ferro de Luanda, CFL, que sai dos Bungos em Luanda até Malange. Houve um descarrilamento, aconteceu isso durante esta semana, vemos muitos tanques caídos ao chão e muitas lavras foram afetadas por conta de toda essa estrutura pesada. O pior não aconteceu, não houve explosão nenhuma, porque como podem ver é inflamável. Qualquer uma outra situação podia dar um problema de explosão. Felizmente não houve isso. Está-se a apurar quais são as causas deste descarrilamento, não é? Eu não sei o que essas pessoas estão a tirar. Estão aqui a tirar combustível. Isso aqui, se explodir, já era. Fica estourado, parece um porco. Não sei se isso é combustível, porque a nossa população, sim, né? Vai muitas vezes aproveitar, tirar algumas coisas. Felizmente não houve explosão, mas isto aconteceu na localidade do Lúçue, uma zona bonita, cheia de verde, não é? A 10 quilômetros da cidade de Ndalatando. Essa é a logística da Sonangol, que leva estes produtos para aquelas cidades que precisam de abastecimento de combustível, e quase todos os vagões, só tinham restado esses dois, caíram, acabaram por descarrilar, é assim que está correto, e este descarrilamento já está a trazer problemas logísticos. Verdade é que as senhoras, as mamás que fazem o cultivo da mandioca, da batata doce, da caraj, eu gosto muito da caraj, amanhã vou ver se eu procuro caraj no Tungangó, Kidingo Kiave, não é? Que aqui os de Luanda que não sabem essas situações dizem batata caraj, não existe batata caraj, aquilo é mesmo caraj, caraj é caraj, batata é batata, Kidingo Kiave. Aquilo assim grande, levam 12 meses para ficar pronto, tem muitas ramificações com fio, aquilo é kidingo quiabo, ou caraj em português, aquilo é tão chique, com molho de tomate e cacuço. Ora, então esta é uma problemática. O que me inquietou aqui ao pedir essas imagens da produção e a realização é o facto de Caminho de Ferro dizer que eu não vou responsabilizar-me, ou seja, as autoridades do Caminho de Ferro de Luanda disseram que não vão responsabilizar-se, nem a Sonangol, pelos danos causados nas lavras, porque os camponeses colocaram as lavras no perímetro. A minha pergunta é: a Sonangol ou os Caminhos de Ferro de Luanda fizeram algum apelo, desde que existem,
para que essas senhoras, essas mamães, essas camponesas e camponeses não cultivassem nesse perímetro. Este pessoal que cultiva aqui tem consciência. Esse pessoal é letrado. Foi à escola, lhe foi dada a oportunidade de estudar, sabe diferenciar os males e os perímetros reservados ao longo da linha férrea, sabendo que esta é uma linha férrea do tempo colonial. Foi refeita e reposta por causa da guerra, por um trabalho já dos chineses, que no tempo colonial esta linha férrea era toda ela com trados de madeira, né, e que eram afixadas a férrea mesmo, todo o circuito da linha. Mas hoje meteram agora betão, não sei por conta disso, é que deve ter dado algum problema a essa linha férrea e está a acontecer exatamente o que aconteceu. Queremos é que os caminhos de ferro de Luanda e também a Sonangol revejam bem, porque uma lavra de mandioca não é tão difícil assim de vocês ressarcirem essas populações e a partir dali chamarem a atenção a todos aqueles que vendem naquele perímetro. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos mais daqui a pouco. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. No âmbito do seu projeto Turismo Académico, Redescobrindo os Encantos de Angola, a Criar Sabendo apresenta a primeira excursão turística e académica à aldeia Camela Mões, de 5 a 8 de março. Venha conhecer um dos maiores e melhores pontos turísticos e conceito de desenvolvimento humano de referência em África. Venha viver uma experiência única de emoção e diversão. Venha descontrair, respirar ar puro da natureza, aguçar a sua visão, adquirir novos conhecimentos e muitas aprendizagens que certamente ficarão para a sua vida. Faça já a sua reserva. Contacte-nos em 923 30 10 45 ou em 912 96 12 26. Criar Sabendo. Fazemos acontecer o que você procura e pretende. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. De volta ao seu programa Angola Alerta, nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Cidadãos e políticos em Dalatando estão indignados com os valores avultados para a construção das pontes sobre o rio Muembege e o rio Catende. São 2 rios que as pontes estavam obsoletas e, segundo dizem os populares, as obras são de má qualidade e com um valor na placa de brandar os céus e os anjos. Para se ter ideia, o governo da província do Kwanza Norte inaugurou a ponte, reparem só, inaugurou a ponte em janeiro de 2022 deste ano. E no mês de fevereiro, neste mesmo mês, voltou a fechar a ponte que já tinha sido inaugurada.
Esta ponte, principalmente a do Rio Moembejo, está orçada em 1.305.896 kwanzas, 275.083 cêntimos. Ouviram bem? E vão ver que ponte é essa. Nós já tínhamos feito um trabalho a partir de Ndalatando que falavam do atraso desta ponte, particularmente as obras da ponte sobre o Rio Moembejo. Recordam-se da matéria que passámos em que os automobilistas passavam pela zona governativa, não é, do Banco Nacional Provincial no Kwanza Norte e que resultou em acidentes com bastantes sinistrados e mortes por terem alterado o circuito em função da construção da ponte. Agora vamos ver como a ponte está e por que foi de novo fechada e o que dizem os cidadãos do Kazengo, em Ndalatando. Alberto Luiz e Antônio Domingos, agora, Angola. Alerta! A Camunda News deslocou-se até a referida ponte e ouviu no local o desabafo de Manuel Lourenço, cidadino de Ndalatando, que mostra-se desiludido com a má qualidade das obras de construção da referida ponte milionária. Deixou-me estranho. Depois da reconstrução da ponte, eu notei já num dos dias ao passar, encontrei o asfalto já degradado, com sinais de lombas e buracos. Então, eu me questionei o que se passa. Uma obra recente já está a apresentar sinais de degradação. 2 dias depois encontrei a repararem uma obra que se pagou tanto dinheiro, que custou tanto dinheiro nos cofres do Estado, que é de todos nós. Isso mostra que o trabalho foi mal feito, não há seriedade e mostra que o governo afinal não está comprometido com aquilo que são as responsabilidades que lhes é incumbida. Por sua vez, Adérito Mateus Faustino, outro munícipe de Kazengo, residente num dos bairros da periferia desta cidade, também mostra-se zangado por conta da polêmica instalada na conclusão das obras sobre o Rio Moembejo, cujo asfalto já aluiu há menos de 2 semanas. Lamentável termos que observar uma estrutura dessa, que é recentemente requalificada. E tal como se diz, requalificação impõe dar uma nova imagem a uma coisa. Mas o que vemos aqui, tentaram fazer, mas de uma forma desastrosa, não se compreende. Um trabalho que levou aproximadamente 7, 8 meses. Depois da sua reabertura, a menos de 15 dias, voltam aqui máquinas a tentarem fazer aquilo que a princípio foi mal feito, não se compreende. Ou estamos comprometidos em melhorar a condição do pacato cidadão, ou então o nosso comprometimento é com o fingimento de que se está a trabalhar. Nós não podemos começar a aceitar e admitir que em pleno século XXI as obras do nosso país e da nossa província em particular venham a ter qualidades como essa, né? Desprezível e de uma pouca vergonha, de mais um teatro bem montado. Os tais fiscalizadores também são meros espectadores e tios da micha. E Francisco Falua, político da oposição, destacado nesta cidade, em conferência de imprensa, Falua também não poupou críticas ao executivo local sobre a polêmica da obra milionária das pontes sobre os rios Katende e Moembejo, respectivamente. Das 2 pontes, a famosa ponte da Vieta, no rio Katende, que dura 4 anos. 4 por excesso, 3 anos por defeito. E que o governo ousou em pegar esta ponte, que num tempo recorde de 4, 5 meses, terminaram a obra, fizeram a abertura da circulação, que estava a criar muitos constrangimentos, e para surpresa de todos, ao menos de 1 semana de uso, voltaram a encerrar, porque a ponte, infelizmente, não oferece condições de uso. Entretanto, Miguel Nelembe, responsável provincial do Instituto Nacional de Estradas do Kwanza Norte, confirma a degradação do asfalto na referida ponte.
Detectamos uma deformação no pavimento, notificamos a empresa e está a fazer o trabalho de retificação. Nesse momento estamos a fazer o reforço da zona afetada. Nós ainda não temos a informação oficial da inauguração, dado que nós temos a previsão para o dia 4 de fevereiro. O tempo de reparação, segundo o empreiteiro, está previsto para até domingo ficar concluído. A tenda vai paralisar por falta de pagamento. Má qualidade das obras sobre os rios Moembés e Catende, em Dalatando, deixa agastado sociedade civil e políticos locais. Alberto Luiz Simão e Antônio Domingos. A Camunda News, Angola, alerta. Alerta, Antônio Domingos, dê-me essa placa, realização ainda bem. Epa, isso, eu não sei se eu choro, não sei se eu rio. Epa, é triste. É um papel deplorável que o governo liderado pelo MPLA faz. É triste. Ou seja, não há fiscalização. Ou seja, disse aí um rapaz e bem, fiscalização da Pimpa, também São Michel, tudo para com o Bango Pimpa, para com o Yanangô que está direto, é só para roubar o nosso dinheiro. É que nós também fomos às escolas. Escolas são como são, não é? Sistema de ensino é o que é, mas pelo menos fazemos algumas contazinhas, mesmo minúsculas e tal, mas conseguimos fazer. Então, meus senhores, esta ponte sobre o rio Moembés é uma ponte do tempo colonial. É o colono que fez, é o colono. Está sobre o rio Moembés. Ali havia uma fábrica de café naquela zona. Eu conheço bem esta zona. E havia um campo do lado esquerdo, não é? Ali na zona dos Denizes. Epá, aqui estamos a ver República de Angola, Ministério da Construção e Obras Públicas. É o Ministério, atenção. Programa de salvação de estradas. Nem sei se está a salvar quem é aqui, podia ser Programa de morte das estradas. Estrada Nacional 230, canal e ponte sobre o rio Moembés, Dalatando, 0,22 km. 0,22 km. Atenção, 0,22 km. Dono da obra, Instituto de Estradas de Angola. Empreiteiro. Aqui nem tem o governo da província do Kwanza Norte. Motengil? Não pode ser. Só se for Motengil falsificada. A tal Motengil que nós conhecemos mesmo do Stuga, fizeram essa borrada. Motengil. Se calhar é a Misha, já entraram também no game. Fiscal. Rentec, Engenharia e Projeto. Tem de se saber, esses tais fiscais se fiscalizam o quê? Como diz os meus amigos do sul de Angola, esse tá fiscal. Não sei se anda a fiscalizar o quê. Suguyang. Prazo de execução, 5 meses. Custo da obra. Aqui é que vai o pipiri, como diz aqui o meu realizador. Ai, Jesus amado, como eu sofro, ai meu Deus. Olha para aqui, 1 bilhão. Vocês viram as imagens e vou dar-vos a ver daqui a pouco. 1 bilhão, 305 milhões, 896.275 kwanzas e 83 cêntimos. Cabe na cabeça de qualquer um papagaio que tenha aprendido matemática 2 semanas perceber que este valor é exorbitante demais. Voltem, por favor, realização para as imagens corridas para vermos a ponte de 1 bilhão. Não é milionário, esse é bilionário, é 1 bilhão. Estão aqui, essa é a zona, este lado